Olá, pessoal. Recentemente, no meu canal do Instagram, um anúncio que eu fiz sobre o e-book Desvendando o Caminho de Santiago, um rapaz ali fez um comentário, né, sobre o Caminho de Santiago, que eu acho que vale a pena a gente conversar, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Conversar em vídeo, que aí eu consigo explicar com muito mais detalhes ali. Vou até colocar como dúvida dele, não vou nem colocar como aspecto negativo, não. É mais uma dúvida que ele tem e que eu vejo que muitas pessoas que nunca estudaram, apenas ouviram falar sobre o Caminho de Santiago e não estudaram, não vou nem falar estudou a fundo, estudou um pouquinho só sobre o caminho para entender todo o processo que faz alguém fazer o Caminho de Santiago. Então, o comentário dele é o seguinte, até deixei aqui na outra tela, ele coloca assim, ó, dá para ver pela foto que é um garoto novo, né? Ele coloca assim, ó, para fazer o Caminho de Santiago, você tem que ter muito dinheiro e ser vagabundo. Olha o nível, né? Do questionamento dele. Eu nem vou colocar a questão do vagabundo aqui, eu não vou nem colocar como um aspecto negativo, é mais falta de conhecimento mesmo. Então, para responder esse questionamento dele, eu respondi lá na postagem, né? Não sei se ele viu, mas eu respondi ali também, dando alguns aspectos para ele, até para que a pessoa mude um pouco a mentalidade dela. A ideia não é denegrir ou xingar ninguém, é apenas mostrar uma outra parte desse comentário que ele fez. E para responder isso aí, eu vou até usar algumas coisas que estão aqui no meu livro, né? O Caminho de Santiago de Compostela. É um livro que eu acabei de publicar, né? Tá aqui, ó, muitas fotos, tá? Relatos. Não é um livro de relatos, né? Já que algumas pessoas perguntam, mas são só relatos, você só fica relatando coisas que aconteceu. Não. É um guia, eu coloco aqui, ó, um guia prático e histórico da peregrinação jacobeia. Ou seja, ele tem alguns relatos, lógico, mas ele tem também a explicação. Por exemplo, os milagres da igreja do Cebreiro, o que é a igreja lá de Nossa Senhora da Escada, por que isso daí, né? A Catedral de Logronho, né? Alguns detalhes da catedral, a igreja de Santiago Matamoros, em Logronho também, tá? Então, eu coloco alguns detalhes, o cemitério de Órbigos, né? Em Hospital de Órbigos, né? Toda a história da ponte, da ponte do Passo Honroso. Então, eu coloco vários detalhes assim. Então, é um livro realmente para quem quer fazer o caminho de uma forma diferente. Então, respondendo a pergunta dele, eu vou ver aqui ó, na página 41 do meu livro, eu coloco um detalhe importante. Ele coloca ali, quem faz o Caminho de Santiago tem que ter muito dinheiro. Então, e ser vagabundo. Então, o que eu respondi para ele? Né? Se a gente for ver quem faz o Caminho de Santiago, olha só, tá aqui, ó, idade dos peregrinos, né? Pessoas menores de 18 anos, em torno de 8%, isso o ano passado, né? Dados do ano passado. De 18 a 45 anos, 34%, e acima de 46 anos, em torno de 65%. Ou seja, 65% das pessoas que fazem o Caminho de Santiago já são aquelas pessoas mais maduras, ou muitas vezes aposentadas. Eu encontrei eu, que é o meu caso, e os dois amigos que estavam comigo, né? Que são pessoas que já cumpriram ali a sua rotina de trabalho laboral e se dão esse presente de fazer o Caminho de Santiago. Então, assim, quem faz o Caminho de Santiago é vagabundo? Não. Quem faz o Caminho de Santiago normalmente são pessoas já mais maduras. Uma pessoa com 50 anos, que já, olha só, já trabalhou um bom tempo, então agora se dá esse presente de tirar dias ali para fazer uma caminhada dessa. Então, e a maioria realmente, ó, se a gente for colocar mais de 65 anos, é em torno de 11% que fez o ano passado. Então, 11% tem mais de 65 anos. Mais de 65, normalmente uma pessoa que já está aposentada, já está com a sua condição financeira um pouco mais organizada. E aí ela se dá esse presente de fazer o Caminho de Santiago. E 53% entre 46 e 65 anos. Então, assim, não é vagabundo, é uma pessoa que já fez toda a sua jornada de trabalho e ela se dá esse presente de fazer essa jornada, né, essa peregrinação, que às vezes é um sonho da pessoa. Então, assim, não quer dizer que a pessoa é vagabundo, não. Ao contrário, é uma pessoa que ela se deu esse presente, ela se organizou para fazer o Caminho de Santiago. E aí eu respondo a primeira parte do questionamento dele, tá? Você tem que ter muito dinheiro. Será que realmente você tem que ter muito dinheiro? Tá? Se a gente for ver, 35, se você colocar para você fazer o caminho, vou colocar até com a passagem, tá? Com a passagem de ida e volta para Madrid, né? Vamos colocar por Madrid.
passar ida e de volta, mais o deslocamento de trem, de ônibus, toda a sua caminhada, e saindo ali de Santiago, pegando o trem para Madrid e voltando aqui para o Brasil, olha, vamos colocar assim, em torno aí de 3 mil euros. Né? Isso aí é caro? Para você passar 30 e poucos dias na Europa, conhecendo várias e várias cidades, tendo uma experiência absurda, vai, 3 mil euros. Eu quero fazer o caminho de Santiago daqui a 2 anos, então eu tenho em torno de 24 meses. Será que eu não consigo juntar aí esse valor? Vamos colocar 3 mil euros, eu vou juntar ali mais ou menos 150 euros por mês, dá em torno aí de 700, 800 reais. Será que eu não consigo? Ou vamos colocar R$ 1.000 por mês, será que eu não consigo? Se eu me planejar, será que eu preciso ser milionário, como ter muito dinheiro, como o rapaz falou? Então, às vezes, é uma questão só da gente planejar. A mesma coisa que quando você quer fazer uma viagem, por exemplo, para os Estados Unidos. Ano que vem tem a Copa do Mundo. Quem começou a se preparar agora para a Copa do Mundo, realmente vai ficar muito caro. Mas, por exemplo, a gente já sabia da Copa pelo menos há 5, 6 anos atrás. Então, eu quero ir para a Copa dos Estados Unidos, mas eu quero ir assistir um jogo no Canadá. Então, quanto é que eu tenho que ter para fazer essa viagem? Então, você já começa a se planejar aqui. É o que eu falo, se você não tem dinheiro, se você não é uma pessoa que ganha muito, e eu quero ir amanhã, com certeza vai ficar inviável. Mas, por exemplo, vou colocar aí 3 mil euros. Eu quero fazer o caminho em 2027. Será que eu não consigo, ou 2028? Será que eu não consigo em 2 anos, 2 anos e meio, juntar um dinheirinho? Se é o meu objetivo? Então, será que precisa realmente ter muito dinheiro? Né? E já falando sobre o caminho de Santiago e sobre planejamento para o caminho, provavelmente no mês que vem eu vou lançar um produto aí que eu posso prometer que vai ser um produto para quem quer fazer o caminho, realmente vai ser muito bom. Praticamente eu vou pegar na sua mão e te preparar para fazer o caminho de Santiago da forma correta. Não é fazer o caminho simplesmente ir lá andar. Até eu estava vendo um podcast esses dias e o cara falou: se você quiser andar para pensar, eu posso andar na praia. Né? Moro aqui uma quadra na praia, eu vou caminhar ali na orla ali e eu vou pensar. Mas o caminho de Santiago é muito mais do que isso, é um caminho de autoconhecimento, é um caminho muito diferente. A experiência que você tem no caminho, eu não vou ter aqui caminhando na praia, ou caminhando lá em São Paulo, no Ibirapuera, por exemplo, ou qualquer outra caminhada que você faz ali na sua casa. Não é a mesma experiência. É você ir para o local, você conhecer, você entrar numa igreja, você, sei lá, caminhou 10, 12 quilômetros, você parar para tomar um café e encontrar um peregrino da Coreia do Sul, encontrar um peregrino japonês, um alemão, sentar, bater aquele papo, conhecer, por que você está fazendo o caminho? Ouvir histórias de superação, pessoas ali com prótese na perna, fazendo o caminho, e você falar, cara, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mulheres sozinhas, você começar, você não teve medo, como é que está aqui? Então, toda essa experiência você só vai ter no Caminho de Santiago. Fora as paisagens maravilhosas, o vinho maravilhoso que você vai degustar à noite, os jantares ali nos albergues com os peregrinos, batendo aquele papo, cantando, às vezes fazendo uma oração, entrando numa igreja bacana e sentando ali, ficando ali uns 10, 20 minutos ali, e você pensar na sua jornada. Então é isso que é essa preparação que eu vou fazer com quem estiver disposto, tá? Com esse produto que eu vou lançar o mês que vem. Já comecei a gravá-lo e vai ser uma coisa revolucionária, porque realmente eu vou pegar as dúvidas que eu tive quando eu fiz o caminho, vou pegar os estudos que eu fiz para fazer o caminho e vou compilar isso aí tudo num produto que vai ser sensacional, tá? E para quem quiser já começar a degustar, aqui é o livro, como eu mostrei ali, é o livro. Ele tem 220 páginas. No final aqui tem um roteiro, né? Um roteiro aqui para quem quiser fazer com altimetria dos locais. Tem aqui até Finisterre, alguns detalhes até Finisterre, detalhes, por exemplo, aqui na página 190, a sombra do peregrino durante o dia. Tá? Você vai conhecer o que é a sombra do peregrino, qual é a história por trás dessa sombra do peregrino, tá? A Praça do Obradoiro, agora me fugiu, Melide. Pô, você lá comeu pulpa galega lá em Melide. Eu não gosto muito, mas eu fui lá, né? Apesar de não ter comido, mas eu fui lá. Você descobrir a igreja de San Nicolás, em Porto Marim, você vai ver que ela tem uns números diferentes ali nas pedras, vai entender o porquê. Então é isso, é um livro
ricamente ilustrado, tá com todos os detalhes ali, e todas as cidades, praticamente todas as cidades do caminho francês, mesmo aquelas que eu não passei, mas eu tive o cuidado de estudar, por exemplo, Fromestad, eu só passei, eu não dormi em Fromestad, mas está aqui, tá os detalhes, a igreja de Saint-Martin-de-Tours, né? Lá em Boadilha, deu o caminho que muita gente só passa, eu acabei dormindo lá, tá? Você vê o rolo jurisdicional, a história por trás disso daí, tá? Então é isso daí. É um livro muito muito bacana que deu muito prazer fazer, tá? Até quem me segue no Instagram, eu coloquei lá, eu acabei de entregar essa semana, eu entreguei ali na ABACS, né, Associação Baiana dos Amigos do Caminho de Santiago, deixei uma cópia lá na biblioteca da ABACS, muito interessante, tá bom? Então é isso. Será que para fazer o Caminho de Santiago eu preciso ser vagabundo, né? Ou então preciso ter muito dinheiro? Então espero que o rapaz aí tenha entendido aí a minha resposta, que eu mais ou menos falei isso aí para ele ali na postagem. E é isso, e prepare-se, tá? Mês que vem, produto sensacional para quem quer fazer o Caminho de Santiago, tá bom? Um grande abraço a todos e bom caminho!